Olá amigos, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso Minuto de Saber. Vamos hoje na edição número 14. É isto o corolário de nós estarmos sempre preparados, voltados e à busca de soluções para podermos continuar a tornar-nos vivos e úteis para vós, de forma que possamos fazer ou contribuir para uma edificação mútua. É através deste exercício que nós buscamos a leitura, o aprendimento, a reflexão e colher experiências ou lições na base das nossas próprias práticas que depois, em ambientes como esse, de uma forma descontraída, podemos partilhar esses pensamentos, estas ideias, para que possamos promover a uma transformação social coletiva. Nós para vós, vós para nós. Hoje nós vamos falar sobre riqueza e prosperidade. Sobre este tema, nós pretendemos perceber o que é riqueza, o que é ser uma pessoa rica, quais são as limitações de uma pessoa rica. Por outro lado, o que é prosperidade e o que é ser uma pessoa próspera? O que é que diferencia uma pessoa próspera de uma pessoa rica? E quais são as vantagens ou os benefícios de ser próspero relativamente a ser uma pessoa rica, por assim dizer? Quais são os atributos de prosperidade que perpassam ou ultrapassam as limitações de uma pessoa que é rica ou que ambiciona ser rica? Então, se estivermos de acordo, vamos passar para a fundo dessa mesma questão. E vou começar mesmo pela riqueza. O que é riqueza? Riqueza é um manancial, um conjunto de ativos que tenham um valor num certo mercado, que sejam da posse de uma certa pessoa. Então, se esses ativos forem ser calculados, mensurados em termos pecuniários, assume-se em função de uma certa medida de valor de um padrão, como por exemplo pode ser 1 milhão. Em outras geografias considera-se uma pessoa que tenha pelo menos 1 milhão em depósito a prazo ou em investimentos, são ativos financeiros ou ativos de investimento, e não em bens de consumo, como seja casa própria ou viaturas. Esta pessoa é milionária, por assim dizer. Então, ser rico, ou a ideia da riqueza, está por detrás da materialidade. Então, uma pessoa que tem como pretensão, ambição, objetivo, que não tem mal nenhum por si, a princípio, mas tem riscos, tem limitações. Mas uma pessoa que pretenda ser rico é uma pessoa que está focado, está voltado em acumular. Acumular materialidade, acumular material, acumular conhecimento, enfim, acumular recursos para si, para que este acúmulo, para que este pecúlio, que é a acumulação, possa permitir com que alcance aquele nível para ele passar a ser considerado uma pessoa rica em função do estilo, do padrão de vida que ela tem, padrão de consumo, o estilo de vida, comportamento. Basicamente é uma pessoa que busca mais o exterior, a exterioridade. É uma pessoa que está mais voltada para o exterior, para acumular, para o material e para ser aceito ou visto ou admitido num certo contexto como uma pessoa que materialmente é mais próspera do que as outras pessoas. Então, de uma forma geral é isto, mas também há aqui um perigo, um risco, uma limitação da riqueza. É que uma pessoa que é rica é uma pessoa que quer acumular, quer deter para si, quer preencher o exterior com bens materiais. Nem diria preencher, seria acumular com o exterior através da posse, acúmulo de recursos, bens materiais, para que estes possam lhe dar a alegria, sucesso, estabilidade ou sensação de bem-estar ou realização. De uma forma geral, pessoas que têm esta propensão, a partir de um certo nível ou um certo nível de evolução desta mentalidade, desta ambição, ao perder um controle, então
estas pessoas passam a procura desenfreada de uma satisfação que é mais voltada para o seu ego. Isto que resulta no risco da concupiscência da carne, dos olhos, e também, mais do que isso, na questão de buscar o acúmulo exterior, muitas das vezes até para cobrir ou tapar um vazio interior, ou quiçá talvez um vazio existencial que esteja no seu interior. Por seu turno e por outro lado, vamos falar de prosperidade e também o que é uma pessoa próspera. De acordo com a definição bíblica de prosperidade, a prosperidade é a ausência de necessidade. Então, a ausência de necessidade, de uma forma geral, subsume-se em uma pessoa que tenha o suficiente para viver e também para poder, porque tem mais do que o suficiente para si, para viver, entende que aquilo que tem excesso a mais é para poder ajudar as outras pessoas, aquelas pessoas que são menos favorecidas, aquelas pessoas que precisam de uma ajuda. E a ajuda não é necessariamente uma ajuda material, é uma ajuda em termos de ideias, é uma ajuda em termos de planos, uma ajuda em termos de dar uma mão para a pessoa conseguir dar os seus passos por si, uma ajuda em termos de inspiração, uma ajuda em termos de transmitir uma experiência, uma ajuda em termos de partilhar as suas próprias experiências de vida em forma de testemunho. Portanto, uma pessoa próspera é aquela pessoa que, não tendo necessidade, portanto, vivendo num estado de ausência de necessidade, porque tem mais do que o suficiente para si, então vê aquele diferencial, aquela margem como uma oportunidade para poder partilhar este bem-estar que ele sente interior. Então, são pessoas que vivem com o mínimo, por assim dizer, e são pessoas que têm a noção também do que é o necessário e suficiente para elas viver. Portanto, são assim, por assim dizer, pessoas minimalistas. Então, o que é esta pessoa próspera? A prosperidade começa pelo seu estado mental, porque a prosperidade começa do mindset, da mentalidade. Então, uma pessoa próspera é uma pessoa que primeiro pensa próspero, isto é, pensa abundante. Ao passo que uma pessoa que é rica e pensa em riqueza é uma pessoa que tem na sua mentalidade um estado de carência, por ter um estado de carência interior, por isso é que busca acumular. Então, uma pessoa que seja próspera, que tenha uma mentalidade próspera, de contrário, é uma pessoa que pensa e prosperidade, pensa abundante. E porque pensa abundante, a sua disposição, a sua postura, a sua forma de estar é esta, que tem as mãos abertas, prontas para ajudar, para apoiar, para unir, para assessorar, para amar, acima de tudo. Então, uma pessoa próspera, o que ela faz? Por causa da sua mentalidade próspera, ele entende que o seu ganho, o seu recurso, o seu crescimento, a sua evolução, a sua satisfação, por assim dizer, advém quando ele consegue partilhar a riqueza que ele tem interior, partilhar a prosperidade interior que ele tem para com os outros, porque o seu ganho, a sua multiplicação, o seu crescimento, o seu indicador de realização de satisfação está em poder criar um bem-estar social que seja primeiro perceptível e visível nos outros, depois por reflexo do bem-estar emocional, social, espiritual perceptível nos outros. Também ele acaba por assim ter a sua satisfação. Naturalmente que todas as pessoas só podem dar aquilo que têm. Se uma pessoa não tem, há de dar também carência. Se uma pessoa tem, se uma pessoa é próspera, se uma pessoa pensa abundante, também há de dar abundância, há de dar amor, há de partilhar, há de ser uma pessoa de doação, que doa-se, que dá tudo que tem e até aquilo que não tem, porque ele entende que tendo mais do que o suficiente para viver, então esta pessoa busca a partir de então transformar, impactar, empoderar, enriquecer as outras pessoas. Então, uma pessoa, por último, para fechar, uma pessoa que tenha uma consciência, mentalidade próspera, abundante, é uma pessoa que tem uma postura de dar, porque ele recebe o dar, ao passo que uma pessoa rica tem uma postura de mãos fechadas, em que para ele a satisfação, a realização está em acumular para que ele se torne superior
para os outros. Ao passo que uma pessoa próspera, ou que pensa prosperidade ou pensa abundante, ela percebe que o seu bem-estar depende também do bem-estar social das outras pessoas. E como tal, para que esta onda da abundância, porque a prosperidade exige que, por um lado, o dinheiro circula. Ao passo que uma pessoa rica quer acumular para si, porque é uma pessoa que vive com medo, tem um medo, carrega os traumas da carência do passado, então ele prefere acumular, ter retido, parado. Uma pessoa próspera tem satisfação, paixão, gosto e gozo em ver os seus recursos a circular. Isto é, se ele tem excesso e não precisa usá-lo, sabe que a condição de fazer o dinheiro multiplicar-se, porque o dinheiro é energia e não é notas moedas, então ele tem prazer em aplicar, tem prazer em fazer o dinheiro ou os recursos circularem, né? Porque é assim que os recursos eles continuam a valorizar-se continuamente e também permitem com que haja uma expansão desta prosperidade para outras pessoas que no momento de carência estejam a precisar, que no momento futuro, como bons fiadores, podem, continuando a roda de circulação dos recursos, do dinheiro, podem depois permitir com que essa mesma prosperidade ou aplicação retorne para a sua origem e por aí em diante, porque para este mundo nós vimos vazios e também nos voltaremos para a terra, porque nós somos pó. Então, prosperidade, mente próspera, mente abundante, é sobre isto que nós falamos agora. Diz-me se gostou, deixa um comentário, um like, uma apreciação, uma crítica e até, porque não, uma proposta de um próximo tema. Sendo que estas lições encontram disponíveis nas nossas plataformas Facebook, Antônio Sende_Oficial, nosso canal YouTube, Antônio Sende_LDA, nosso aplicativo Elo Web. Um abraço de luz e até breve.